Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz a todos. Se a voz falhar, você viu que a turma aqui está toda meia derrubada, né? Mas vai dar tudo certo. A gente inicia hoje uma nova série. Cristo, a base da igreja. E eu queria começar dizendo para você que a relação entre aqueles que compreenderam e aqueles que procuraram Jesus é de 1000 para 1. Mas a relação entre aqueles que o procuraram e aqueles que o encontraram é de 1 para 1. Gravou aí? Pensa nisso. A gente vai sair daqui hoje com 2 perguntas. A gente tem hoje uma confraternização daqui a pouco, vai dar tudo certo, vai dar tempo. Tem alguém com pressa? Não, né? A gente tem o domingo todo, porque é tudo em louvor e honra a Ele. Então, está tudo certo. Jesus é o fundamento da igreja. Nada mais propício do que essa série que nós iniciamos hoje. Fundamento da igreja, a base. E legal a base, né? A base é Jesus. Jesus é a base. Então, eu creio que alguém até pode construir um templo, mas não tem como esquecer por que ele fez aquele templo. A gente pode construir palácio, mas a gente não consegue esquecer do rei. Não se pode esquecer do rei. Alguém pode fazer uma estátua, né? Mas esquece o herói. Eu quero deixar essa resposta com você. Você é capaz de construir um palácio e esquecer o rei? Você é capaz de construir uma estátua e esquecer o herói? Você pode construir um templo e esquecer por que você o fez? Essa resposta fica com você. Eu deixo ela com você. Porque essas questões, a qual você levanta essas perguntas, essas questões é da igreja, é na igreja. Da próxima vez que você participar de um culto, como o de hoje, aproveite por iniciar por esse hoje, ou de um culto de oração, mais especificamente, coloque-se em um lugar onde você possa ver as pessoas. Observe as pessoas que estão participando. E depois decida. E você vai achar a sua resposta. E você vai entender o que eu estou falando. Você pode identificar aqueles que se lembram daquele que morreu por ele. Em determinados cultos, se você olhar para alguém, você consegue identificar. Não estou falando de julgamento, não, gente. Estou falando de identificação, de prestar culto. Porque durante o culto, é fácil você saber se a pessoa está realmente voltada àquele que está sendo adorado. Isso não é julgamento. Mas preste atenção. Essas pessoas que vêm cultuar a Deus, eles têm os olhos abertos. Eles estão esperançosos. Eles não se trocam por um gole de água ou um banheiro. Eles conseguem ficar quietos por 40 minutos que chega para ouvir a palavra. Não tira a atenção de quem está do lado. Não usa o celular para ver um Facebook quando a palavra está sendo ministrada. Deus exige de mim e de você, no mínimo, atenção.
porque isso ocorre nos cultos, e isso é falta de respeito. Você pode identificar aqueles que estão por causa daquele que morreu por ele, por mim, por você, do que morreu por nós, porque nós estamos esperançosos nele. Entramos e adentramos pedindo, mas não abrimos nosso coração para receber. Nós precisamos de tanta coisa e não queremos dar absolutamente nada. A base da igreja é Jesus. E se não for por Ele que você adentrou aqui esta manhã, você está no lugar errado. A gente, muitas das vezes, abre os olhos para a igreja e parecemos crianças deslumbrando, né? Ou desembrulhando um presente. Você pode identificar aqueles que só enxergam o templo, que só enxergam o horário e as coisas. Esses olhos, eles vagueiam pela nave. Eles buscam os detalhes. Eles buscam onde é que está soprando o ar-condicionado, mais frio, mais calor, mais isso, mais aquilo. Esses olhos nos tiram a atenção. Ter os olhos fixos não significa que as pessoas estejam enfadadas. Nós precisamos amar a igreja, incondicionalmente. E nós podemos citar seus programas, elogiar os pastores, a membresia de uma maneira geral, mas não é para isso. Nós podemos hoje, particularmente hoje, estar muito preocupado com uma recepção que nós vamos fazer daqui a pouco, uma comunhão, uma festa, né? Que maravilha, que bom que Deus nos permitiu fazer isso. Mas nós podemos estar mais preocupados com o que vai acontecer lá do que nós vamos receber aqui, ou não. Todavia, eu quero que você só entenda que aqueles que têm visto Jesus não conseguem esquecê-lo. Por coisa ou momento algum, não conseguem esquecê-lo, porque ele é a base. Todavia, aqueles que o percebem, é um para um. Muitas vezes nós encontramos apesar do templo, apesar do culto, apesar das coisas, muita gente entra, se impressiona, é movido, mas não consegue vislumbrar um túmulo vazio, um Deus vivo, operante, que ainda faz os mesmos milagres que fazia outrora. E a gente vê os que são construtores de templos, os que buscam ao Senhor. Buscar é mais importante do que construir. Porque você só vai conseguir fazer alguma coisa se a sua busca for verdadeira. Porque Ele é a base da sua construção. E nós podemos encontrar tanto os construtores como os buscadores de Jesus na mesma igreja, no mesmo banco, às vezes com o mesmo tipo de roupa, mas aquele que vê a Escritura e diz, eu estou acompanhando aí a leitura da Bíblia online, né? Que legal, que bacana. Todo mundo lá botando o sinalzinho verde que está lendo. E eu espero que seja na mesma eficácia que você está buscando. E a gente percebe que quando a gente se depara, quando a gente encontra nas Escrituras, a gente pode dizer assim, maravilhosa igreja que nós temos. Quando você consegue se identificar naquilo que Deus quer que você seja e o que você faça. Por isso eu acho tão importante a série que nós iniciamos hoje.
sustentação. Base nada mais é do que alicerce. Base nada mais é do que sustentação para que não desabe. Base genuína é aquela que realmente é feita com segurança, que não há medo de estar apoiado. Então, nada mais interessante, mais consistente do que falar de Jesus como base. Sair de um slogan que a gente colocou e que pouco praticamos. Mas identificar verdadeiramente quem é esta base. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 20. Está escrito: Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Marque isso aí na sua Bíblia. Eu acredito que já esteja marcado. Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, ainda outros, Jeremias, ou uns dizem ser um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Uma segunda pergunta. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Simão Pedro, perguntou Jesus e Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Duas perguntas, duas respostas. Jesus responde: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado. Acho que eu estou esquecendo aqui de você. Você vai ver duas versões, mas vai dar no mesmo ponto. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu, chamou a atenção, crente. Vocês não contem a ninguém o que viram e o que ouviram. Advertiu aos seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor, em suas mãos coloco a minha vida, a minha saúde. Tira de mim essa falta de ar. Que no nome santo de Jesus, que o seu Santo Espírito ministre a sua igreja esta manhã. Que seja uma palavra de alcance, de cura, de transformação. E que possa encher a cada um de nós, como tu queres, Deus. Nós te bendizemos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fundamento da igreja. Eu acho que não há mais o que falar sobre o fundamento da igreja, Cristo. Agora eu queria completar um título, porque é incontestável a superioridade de Jesus. O texto que nós lemos, Jesus se encontra em Cesaré de Filipe, e essa cidade ficava nas encostas do Monte Hermon. E isso ficava a 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, a mais ou menos 190 quilômetros de Jerusalém.
Essa era uma região sob uma forte influência de várias religiões. Havia sido o centro do culto a Baal. Possuía ali templos a deus gregos, tipo o Pan. E Herodes, o Grande, ele havia construído ali um templo em homenagem a César Augusto. Esse era o cenário. E é em meio a essas superstições pagãs, a esse cenário de muitas religiões pagãs, que estavam ali inseridos Jesus e os seus acompanhantes, seus discípulos. Em meio a essas superstições pagãs, onde eles estavam livres da interferência de Herodes Antipas, que Jesus buscou ali uma forma adequada, uma oportunidade, para obter dos seus discípulos respostas a duas perguntas. O que o povo em geral percebia, tinha dele? O que o povo em geral falava dele? E quem os discípulos pensavam, ou pensam, que ele realmente era? O povo estava rendido à mais completa confusão. Seus discípulos, porém, reconheciam como Cristo, como o Messias, como o Filho do Deus vivo. E a gente subdivide isto em 4 posições, em 4 verdades extremamente solenes, que precisam ser vistas. Entre o versículo 13 e 14 desse capítulo 16, a gente vê uma confusão. Você caminha do 15 ao 17, você vai ver uma revelação. E do 18 ao 19, você chega a uma declaração. E, por fim, no último versículo, no versículo 20, a gente ouve uma advertência. O povo estava rendido à mais completa confusão. Isso é um fato. E aí, a gente entra no versículo 13 e 14, para a gente ver que confusão era essa. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um diz um dos profetas. A Galiléia, ela estava rodeada de povo. O paganismo imperava de uma forma geral. E a Galiléia estava rodeada de povos pagãos. E esse povo recebia muita influência grega. E nessa região que Jesus, e é nesse meio, nesse contexto, é inserido nesse mundo aí, nessa região que Jesus pergunta a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Imagina, muito paganismo. Estava tudo errado. Imagina a confusão que era esse cenário. E imagina essa pergunta. Imagina século 21, base, Igreja de Cristo, nós hoje, eu e vocês. Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus? Quem é esse que você diz amar, louvar, adorar, exaltar o nome, render todos os seus esforços para que ele seja elevado? Quem é esse Jesus para você? Quem você diz que é o Filho do Homem? O Evangelho é tão simples, mas tão sério, que quando nós nos deparamos com esse tipo de pergunta, infelizmente nós nos deparamos com a banalidade
do nosso cristianismo. Uma Galiléia rodeada de povos pagãos, recebia influência pesada de gregos. Nessa confusão, Jesus pergunta: quem você diz que eu sou? O objetivo dessa pergunta não é simplesmente saber o que os outros estão dizendo. Jesus não tinha interesse em saber o que estavam falando dele. Não é saber o que os outros estavam dizendo, mas corrigir. A pergunta era uma correção na mente dos discípulos de qualquer má interpretação na missão que ele viera a cumprir. Então, o certo é que a pergunta nada mais é do que uma correção na mente daqueles que estavam perdidos. Corrigir na mente dos seus seguidores, qualquer má interpretação da missão de Jesus. A resposta dos discípulos revela a confusão dominante entre o povo. O que eles respondem para Jesus, percebe-se a confusão. Uns dizem que é Jeremias, uns dizem que é o profeta. Não, tem uns dizendo que é João Batista. Não existia um ponto, existia uma confusão de várias opiniões. É isso, é aquilo, é aquilo outro. O versículo 14 está aí. Vale dizer que todas essas pessoas mencionadas já estavam mortas, exceto Elias, que foi trasladado, Mas todos estavam mortos, exceto Elias. Mas percebe-se a confusão. Achavam que Jesus era uma pessoa rediviva. Viam nele personalidades que já haviam passado. Jeremias, João Batista. Viam nele pessoas que haviam deixado sua marca na terra. A pergunta começa a fazer sentido, Quem é Jesus? As multidões só estavam seguindo Jesus superficialmente, nutriam expectativas vagas acerca dele como um Messias político. Aquela época. E a nossa época? Como é que estamos seguindo Jesus? Consistentes? Inabaláveis? Ou estamos tão superficial quanto era lá? Meu Deus, às vezes eu acho que estamos até pior. Embora as três personagens citadas tivessem pontos de convergência com a vida de Jesus, João Batista, Jeremias, esses eram absolutamente distintos. Havia uma distinção absoluta deles. João Batista podia preparar os homens para entrar no reino, mas só Jesus é a porta do reino. Vamos perceber essas distinções entre Jesus e as personagens que foram citadas aqui, para a gente encontrar uma resposta mais plausível, mais consistente, mais base de quem é Jesus, de quem é o sustentáculo, o suporte, o alicerce da igreja. João Batista podia preparar os homens para entrar no reino, mas só Jesus é a porta desse reino. Elias era um homem de oração e empreendeu triunfante guerra contra a falsa religião, derramando o sangue dos falsos profetas. Mas Jesus venceu a maior batalha, derramou seu próprio sangue em resgate do seu povo. Jeremias é tipo de Cristo, pelo seu exemplo de paciência, de resistência, sofrimento imerecido. Ouvimos recentemente sobre Jeremias, muito aqui, na série passada. Era tipo de Cristo, exemplo de paciência, de paciente resistência, um sofrimento imerecido.
Mas Jeremias foi um profeta, nada mais. Nada mais. Ele profetizou a nova aliança em seu sangue. O sangue não era dele, porque só Jesus era. Então, certamente, a opinião do povo sobre Jesus revelava suas crenças místicas. Eles pensam na possibilidade de alguém voltar a viver no corpo de outra pessoa. E falaram isso. Essa crença tem um nome que é mentempsicose, se não me falha a memória. Essa crença ou transmigração da alma já era defendida pelos gregos há mais de 500 anos, que as pessoas voltavam a viver em corpos de outras pessoas. O povo estava rendido à confusão. O povo estava rendido a superstições, a misticismo, idolatria, tudo que não prestava. O povo estava rendido a essa confusão. Sua opinião sobre o Filho do Homem estava totalmente equivocada. Quem diz que é o Filho do Homem? A resposta é totalmente equivocada. Ainda hoje, o povo, o cristão, crê em outro Cristo, e não no Cristo revelado nas Escrituras. A gente vê isso, abertamente. E somos tão coniventes, às vezes, com isso, que não defendemos. No versículo 15 e 17, a gente chega na revelação. E vocês, agora é com a gente, né? E vocês, quem dizem que eu sou? Se eu perguntasse para vocês, o Wander, dissesse assim, quem vocês dizem que é o Wander? Não responde não, pelo amor de Deus. Com certeza, eu ouviria muitas coisas. Muitas coisas. Poucos gostam, muitos detestam, sei lá. Muitos elogiam da boca para fora, né? Ah, ele está lá. Mas é isso que nós fazemos. Nós não temos, daqui a pouquinho, nós vamos para um evento, para uma comunhão, não é isso? Né? Comunhão? E a confusão para arrumar esse evento, onde fica? Vocês souberam das confusões? Não? Pois teve. Eu mesmo arrumei um monte de confusão. Sabe do que eu estou falando? De apoio. Quando se empreende, se for o João ou o José, não interessa, apoie. É incondicional o servir. E festas, encontros, comunhão, não é para mim e para você. É porque Ele nos permitiu nos alegrarmos na presença dEle. O propósito que nós temos hoje, de um dia, e eu espero que todo mundo esteja lá. Não venham nos dar desculpas esfarrapadas para não ir, tá? Eu espero que nós estejamos lá adorando e, de uma vez por todas, identificando a base da nossa fé. Por que eu falo? Às vezes é estranho falar, mas por que eu falo confusão? Até para organizar as coisas, a gente esbarra em dificuldades de pessoas. Não é não, Fábio? Estamos tentando organizar algumas coisas aí. As opiniões são diversas. Agora, quando você convoca, o time desaparece. Só fica o Cristo. Tem gente que arruma confusão por nada. É um mimimi dentro de igreja insuportável. Aí eu fico pensando o que é que Jesus pensa quando nos vê dessa forma. A revelação. Quem você diz que é Jesus?
Ele perguntou, e Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Percebeu como é que Jesus, vamos dizer assim, coloca ênfase na resposta de Simão? Não é de você isso. Não foi você. Não foi você que fez, você que falou, você que criou. A pergunta de Jesus agora é endereçada aos próprios discípulos, a mim e a você, hoje. Ele, no versículo 15, mas e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão, né? Simão Pedro, falante, apressado, sempre ali pronto, não deixando que ninguém falasse na sua frente, responde que ele era o Cristo, ele é o Filho de Deus vivo. Pedro, na resposta lúcida, objetiva e verdadeira, ele tem isso, né? Ele dá essa resposta extremamente verdadeiramente lúcida, né? Objetiva. Tu és o Cristo, tu és o Messias, convicto disso. Ele não é apenas um grande profeta, mas ele está dizendo, ele é o Filho do Deus vivo. Jesus acredita e aceita, Jesus aceita a confissão, né, ali como verdadeira e confirma. Assim, ali com Pedro, ele confirma ali a sua divindade. Talvez Simão Pedro esperasse um elogio, né? Ter respondido rápido na frente de todo mundo. Uma declaração tão precisa acerca da natureza de Cristo. Mas Jesus declara: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus deixa claro que Pedro só sabe quem ele é porque o Pai revelara isso. Não há outro intermédio. Do contrário, como o povo, né, Pedro também estaria rendido à mais completa confusão. Então, nós só podemos conhecer Cristo por revelação divina. A gente não conhece Cristo pelo WhatsApp, por revista de fofocas, só para a gente resumir, que eu tenho que andar rápido, que eu sei, por estar ouvindo aí um profetinho de 15 anos falando besteira em internet. E tem muito crente dando ouvido a essas porcarias. A gente precisa saber quem é Cristo. Não é por investigação humana, é por intervenção e revelação divina. Se eu te perguntar acerca das atrocidades que a gente vê em internet, talvez todo mundo saiba me contar, me dá até o link de endereço. Mas se eu disser, me mostra aí no livro de Ezequiel, onde está sendo revelado Jesus, você vai levar um mês para achar. Estamos buscando aonde? (18 e 19). Por que Mateus 16? Porque o que vem, o que está por vir acerca desta série, é fundamental para o seu crescimento espiritual, cristão. Não falamos aqui apontando, nós falamos porque corta primeiro em nós. E quando você fala de Jesus, primeiro é com você. E você não sabe o quanto eu apanhei aqui.
porque em todos os pontos eu vi a minha falha. E a gente chega numa declaração. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Versículo 18 e 19. Jesus declara a Pedro sua vulnerabilidade, né? Ou seja, ele é um fragmento só, um caquinho de pedra, vulnerável, uma lasquinha de pedra. E ao mesmo tempo revela sua autossuficiência, apresentando aqui e a si mesmo como a rocha sobre a qual a igreja é estabelecida. Essa é a primeira ocorrência da palavra eclésia, igreja, né, no Novo Testamento. E significa, literalmente, uma assembleia convocada, sair para fora. A palavra ocorre mais de 100 vezes no Novo Testamento, eclésia, e pelo menos 90 vezes referindo à congregação local. No entanto, esse primeiro uso de eclésia, indica que Jesus tinha em mente a igreja, e tinha em mente a igreja como um todo. Ou seja, a igreja universal era o que tinha Jesus em mente, composta por todos aqueles que confessam a mesma fé declarada por Pedro. O nome próprio, Pedro, significa literalmente um desmembramento menor, um pedaço menor de um rochedo maciço, um pequeno pedaço. Portanto, o que Jesus disse a Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, e não que ele era a rocha em qual a igreja seria estabelecida. A rocha a qual Jesus fala é ele mesmo. Mas ele leva a Pedro e diz: olha, eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, tu és um pequeno pedaço, né? Sobre esta rocha que sou eu, da qual tu és um pedaço. Eu sou a rocha e você é um pequeno pedaço de mim, e é sobre essa rocha que sou eu que eu edificarei a minha igreja. Ou você acha que teria base a igreja sob o nome de Pedro? Ainda o pronome que a gente vê aqui, pronome demonstrativo, esta, em vez de essa, revela que Jesus está falando de si mesmo, e não de Pedro. Se você prestar atenção no pronome colocado, você vê a distinção. Ele fala esta e não essa. A ênfase não está em tu és Pedro, em contraste com tu és o Cristo, né? Mas em o Pai que te revelou, Pedro. Foi o meu Pai que te esclareceu. Então, fica claro, portanto, que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo, e não Pedro. Pedro e os demais crentes de todos os tempos são pedras vivas. Lá na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, né? A gente fica claro aí que demais crentes de todos os tempos são pedras vivas, que vão manter esse fogo, né? Edificado sobre o fundamento que é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3. O fundamento é Cristo. Pedras vivas sobre o fundamento que é Cristo. Eu gostaria de destacar 2 pontos importantes. No versículo 18, a singularidade indisputável de Jesus, indiscutível. E no versículo 19, o ministério singular de Pedro. Acho que não frisei ali, mas você vai identificar. Primeiro ponto, a singularidade de Jesus, no versículo 18.
Jesus faz 4 declarações acerca de si mesmo. E a gente vai expor. A primeira, Jesus é o fundamento da igreja. A segunda, Jesus é o dono da igreja. A terceira, Jesus é o edificador da igreja. E a quarta, Jesus é o protetor da igreja. Fundamento da igreja. Jesus é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Tudo certo? Ou você tem dúvida disso? Sobre qual pedra a igreja está edificada? Jesus. Saiu fraco, mas saiu. É Jesus. Então, bacana. Fundamento da igreja, Jesus. O alicerce da igreja, Jesus. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, eu, você, nós, construtores, rejeitamos, às vezes. Como edificador, como consolidador, como protetor. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Muitos não queriam. Muitos ainda não querem. Não há salvação em nenhum outro. Não existe, não há caminho se não for por Ele. Por debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. O nome é Cristo, o nome é Jesus. Único fundamento, único alicerce. Sobre a igreja, Atos 4, versículo 11 ao 12, fundamento, alicerce. Bem como o que Paulo ensinou lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro alicerce, olha o que Paulo escreve, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. E tem gente inventando, né? A metáfora da rocha é usada apenas para Deus no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 32. E por isso o salmista pergunta, no Salmo 18, no versículo 31, o salmista pergunta: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? O segundo ponto é que Jesus é o dono da igreja. Dono. A igreja tem dono? Tem. Jesus. Não é Clóvis. Não é Vander. Não é esse, não é aquele. Não é ninguém. É Jesus é o dono. Se você ouvir alguém dizer para você, não, eu estou lá na igreja do Morita. Eu falo, não, Morita não tem igreja, não. Morita não é dono de igreja. Corrija isso. E nós, às vezes, caímos nessa pegadinha aí, né? Na igreja do pastor tal. A igreja do pastor tal. A igreja tem dono. É Jesus. Onde é que você estava? Na igreja de Cristo. Se for de outro dono, está errado. Sai fora, hein? Jesus é o dono da igreja. A igreja tem um dono. E esse é Jesus. Então, ele comprou a igreja com o próprio sangue. Atos 20. Comprou com o próprio sangue. As igrejas é sua propriedade exclusiva. Exclusiva. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Propriedade exclusiva de Jesus. Jesus é o dono da igreja. E pronto. Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não somos nós. É Jesus. Edificar a igreja, a qual nós falamos, não é eu, você, promovendo coisas, não. É Jesus. Ele é quem atrai para si mesmo os que são salvos por sua graça. Não é nenhum de nós. Então, ele é o edificador da igreja. Jesus é o protetor da igreja. Aquele que morreu pela igreja, intercede pela igreja. E te digo mais, ele voltará para a igreja, porque ele é o seu protetor. Ele vai voltar pela igreja. As portas do inferno, a palavra conclui, não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Não vão.
Mas contra a igreja do José, vai. Contra a de Cristo, não. O ponto do ministério singular de Pedro, segundo ponto, ministério singular de Pedro. As chaves do reino do céu são os evangelhos. E Pedro foi o homem usado por Deus para usar essas chaves, pregando o evangelho aos judeus, Atos capítulo 2, pregando o evangelho aos samaritanos, Atos capítulo 8, pregando aos gentios, Atos capítulo 10. Não é Pedro quem abre e fecha. Quem abre e fecha é Jesus, Apocalipse 3, 7. Essas chaves foram dadas não somente a Pedro, mas também aos demais apóstolos. Se você for adiante, você vai ouvir aqui no capítulo 18, do versículo 18 em diante, se não me falha a memória, vai tratar disso. Foi entregue aos demais apóstolos. Pedro tem as mesmas chaves dadas a todo pregador do Evangelho. Em nenhum lugar dessa passagem, nem no restante do Novo Testamento, o texto bíblico afirma que Pedro ou seus supostos sucessores possuíam qualquer posição especial ou privilégio na igreja. Nenhum deles tinha uma posição destacada na igreja. Pode procurar. O texto bíblico ele afirma que Pedro e seus supostos sucessores não possuíam qualquer posição especial, de privilégio. Pedro afirma claramente nas suas duas epístolas que não passava de um apóstolo. É reconhecer que o fundamento, que o protetor, que o dono, que o ministrador não era ele. Pedro afirma isso claramente nas duas epístolas. Pedro, no versículo 1, ele se coloca como um presbítero. Em 2 Pedro, no primeiro capítulo também, logo no início, ele se diz: eu sou servo. Não tem posição de isso ou daquilo, não. Não tem privilégio. O privilégio é levar a palavra, esse amor incondicional, não reter. E aí, a gente chega na advertência. Então, advertiu os seus discípulos, dizendo: não contem a ninguém que eu sou Cristo. E depois de afirmar as bem-aventuranças aí de Simão Pedro, por declarar sua messiânica, né? E a sua filiação divina, e após Jesus se apresentar a si mesmo como fundamento, o dono, o edificador, o protetor da igreja, Jesus adverte os discípulos de não divulgar essa informação para ninguém. E parece que ao ouvir assim, de repente, parece estranho, né? Jesus não queria antecipar um conflito com forças políticas. Você já ouviu dizer assim: se quer conquistar alguma coisa, trabalhe em silêncio. Se você fazer alarde demais, propaganda demais, parece que nada dá certo. Mas quando você chega com os resultados, com a conquista, com o troféu, mas eu não sabia disso. Graças a Deus que eu não sabia, né? Senão, você já imaginou quando aquele homem pegou a mão do filho para levar em sacrifício? Você já imaginou se ele passasse e disse: olha, eu vou ali matar meu filho porque Deus mandou? Sabe que quem ouvisse ia deixar? Ia ter a mesma fé que ele tinha? Claramente, às vezes, nós somos pedras de tropeço, né? Tiramos as forças das pessoas. Então, Jesus não quer antecipar um conflito com forças políticas, nem mesmo cair antecipadamente em uma expectativa distorcida na mente do povo acerca da missão dele. Em suma, nós estamos diante de uma pergunta e de uma resposta mais importante das nossas vidas. Quem tu dizes que é Cristo? Quem você diz que é? Nós encontramos Jesus com seus discípulos
como nós já dissemos, em Cesareia de Filipe, nós já estamos terminando, e aparentemente com o propósito de ter uma entrevista particular com eles, na qual lhes revelaria uma grande verdade, que está aqui inserida em Mateus 16. Aliás, só o Evangelho de Mateus menciona a palavra igreja, né? Rejeitado o reino, né? Começa a falar da igreja. E há uma mudança nos ensinos de Jesus aqui. Ele começa a falar sobre a igreja, em vez de reino. Se você prestar atenção no versículo 18, a palavra igreja, ela vinha do grego, né, como nós já dissemos, né, eclésia, e quer dizer chamados para fora. Visto que nem todos creriam nele, ele para de falar de reino e começa a apresentar a igreja. Cristo disse que chamaria qualquer pessoa, judeu ou gentil, para pertencer à igreja, que é seu corpo. Ele começou a construir um novo edifício, um novo corpo de pessoas. Ele começou a incluir judeus e gentios. Efésios, capítulo 2. Ele começa a construir um novo corpo. Aqui nos versículos 13 de Mateus 16, quando se achavam longe da agitação em que eles estavam inseridos ali, que eles estavam vivendo, Jesus fez a pergunta mais importante, eu acho que, da vida. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa é uma pergunta importante atualmente. Ela é muito pertinente. Ela foi feita primeiro por um obscuro galileu, no lugar afastado, mas ela vem ecoando através dos séculos, né? E ela se tornou a suprema pergunta no mundo de hoje. O que vocês pensam de Cristo? Você já conseguiu te dar essa resposta? Não é você falar para alguém, é para você mesmo. Quem é Cristo para você? Aquilo que pensamos determina o que somos. Aquilo que pensamos determina o que fazemos. O que Cristo é para você? Vai repercutir diretamente nas suas ações. As ideias que os homens têm sobre indústria, sobre riqueza, sobre governo, sobre moral, sobre religião, moldam a sociedade e modificam vidas. É o mundo. Mas o que você pensa de Cristo? Assim, o que se pensa de Cristo é a força motora do mundo hoje. É mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer cargo, do que qualquer influência. Está acima, influencia a vida e o pensamento da humanidade para uma eternidade. Não é de modo passageiro. Quem é Cristo para você? Os discípulos apresentam as respostas que o povo estava dando. Fulano falou que é, também acho que é. É com você, é para você a pergunta. Quem é Jesus? O que você anda fazendo para dizer quem é Jesus? O que você anda falando para dizer quem é Jesus? O que você anda ouvindo para dizer quem é Jesus? O que você anda assistindo para dizer quem é Jesus? O batata, a muchaca, sei lá o que é que aquele moleque fala lá. Os discípulos apresentam a resposta que o povo está dando. Onde é que você está buscando? Eram tão variadas naquele tempo como ainda são hoje. Dá-se ênfase ao que não tem a mínima importância. E esquece o que é fundamental. Todos concordavam que Jesus era uma pessoa extraordinária, no mínimo um profeta, no mínimo. Ou uma pessoa com dons sobrenaturais. As opiniões dos homens sobre Cristo são elevadas. A resposta de que Jesus era um mito, um ingênuo ou um impostor, já não se tolera mais. Não se pode tolerar mais. E ainda está acontecendo. Se você vê o versículo 15, Jesus transfere a pergunta
de uma forma de um terreno geral para um terreno pessoal. Ele tira do meio e leva para o lado pessoal. É com você que eu estou falando. Quem você diz que eu sou? A coisa é pessoal. Faça a si mesmo essa pergunta. Esta pergunta é importante no sentido geral, mas muito mais importante no sentido pessoal. Ninguém pode escapar dela. Você vai ter que encontrar uma resposta. Uma resposta neutra é impossível. Ou ele é Deus, ou ele é um impostor. Quem Jesus é? Ele é Deus. E a gente vê as respostas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Exclama o impulsivo, o ardoroso Pedro, uma resposta que reconhece Cristo como Messias, como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, uma resposta coesa. É uma magnífica confissão, porque exalta Cristo como Filho de Deus. Mas não é só dizer que Ele é Filho do Deus vivo. Não é só falar. A humanidade precisa reconhecer a sua divindade. Daqui por diante, ele revela a esse punhado de discípulos novas verdades a respeito dos seus ensinos. Jesus disse a Pedro e aos discípulos, depois dessa confissão, que edificaria a sua igreja sobre esses pequenos pedaços, brasas vivas. Era isto que queria fazer, construir uma igreja na qual ele mesmo seria a principal pedra de esquina. Essa igreja nasceu em Jerusalém, no dia do Pentecostes. Jesus disse a Pedro e aos discípulos, depois dessa confissão, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E pela primeira vez, a profética sombra da cruz, ela se projeta no caminho dos discípulos. E daí por diante, Jesus começou a erguer, a tirar o pano que encobria o futuro. E começou a mostrar as coisas que iriam acontecer. Que trajetória fascinante isso. Ele viu o caminho que iria conduzi-lo a Jerusalém, onde os fariseus e os sacerdotes o aguardavam cheios de ódio. E depois a terrível cruz. Mas viu também a glória da manhã da ressurreição no dia seguinte. O versículo 21, Jesus não revelou essas coisas aos discípulos enquanto não estavam prontos para elas. Ele não revelou. Enquanto eles não estivessem prontos, enquanto não estavam prontos. Muitas vezes, meu irmão, muitas vezes, eu vou te dizer uma coisa. Sobre essas perguntas, sobre essas respostas, muitas vezes, mas muitas vezes, Deus, em sua misericórdia, esconde de nós o futuro. E é por isso, porque muitas vezes Ele nos poupa de saber o que está por vir, nos permitindo viver o presente com fé, com confiança, e deixando um pequeno lembrete, um pequeno sinal de alerta em todo o tempo, em todo lugar, que sua sabedoria e amor é maior do que a nossa compreensão. Então, não se preocupe se você não estiver entendendo demais. Absorva mais. No final, tudo vai dar certo. Amém? Vamos orar? No próximo domingo, tirei, No próximo domingo, mas deu para vocês verem, a gente segue com a série. A gente depois que a gente orar, depois do louvor,
A gente tem um pequeno vídeo. O pastor Clóvis teve um compromisso fora, não pôde estar conosco, não vai poder estar, mas ele, como é extremamente zeloso, ele deixou uma mensagem, aí a gente quer que a igreja veja, e a gente vai partir a gente vai dar aí as orientações para partir para a festança. E eu quero anunciar para vocês que o louvor lá está por minha conta, viu? O pessoal aí deixou a gente na mão, né, Raimundo? Então, o Raimundo tocando e eu cantando, vai ser uma maravilha. E os Beck aqui está afiado. Eu espero que você adentre essa nova série conosco, com determinação de saber quem realmente é o fundamento da sua vida. E que você possa fazer uma releitura sobre o seu cristianismo, sobre o que nós precisamos ser, o que nós precisamos entender. E, Senhor, essa manhã eu te agradeço, Pai, pela liberdade de culto, pela liberdade de apregoar em Teu nome, por falar em Teu nome. Nós te bendizemos, nós exaltamos o Teu nome neste lugar. Nós adoramos, nós o glorificamos, Senhor. Nós rendemos graças somente a Ti, porque Tu és o grande alicerce, o único alicerce, a pedra angular, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Nós determinamos, em nome de Cristo Jesus, que qualquer palavra contrária à sua seja banida, seja tirada do nosso coração e da nossa mente. Toque os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos vislumbrar coisas do reino e não parafernalhas mundanas, Deus. Nós te pedimos que o nosso ouvir seja o ouvir a Tua voz, o Teu Santo Espírito, e que nada mais além disso possa adentrar as nossas mentes. Que o nosso falar seja doce, seja amável e seja de alcance como o Teu, Jesus. E que o nosso coração seja genuinamente moldado ao Teu, para que nós possamos amar uns aos outros, incondicionalmente, indistintamente, e para todo um sempre, Senhor. Amém. Nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.